Como é que se escreve um nome? Parece uma pergunta simples, né? Mas olha, por trás da grafia do nome de um homem esconde um verdadeiro mistério histórico, lá no coração da Amazónia. É tudo por causa de uma única letra. Um O ou um U, que coloca a identidade registrada de uma pessoa em rota de colisão com as regras da língua portuguesa. Vamos mergulhar nessa história para entender o porquê. Assim como esse rio aí que serpenteia pela floresta, a busca pela verdade histórica também tem suas curvas, seus desvios. A história que a gente vai desvendar hoje começa exatamente aqui, nas margens do Rio Puros, e gira em torno de um homem cujo nome virou um quebra-cabeça. Bem, aqui está o centro de tudo. De um lado, Manuel, com O. Do outro, Manuel, com U. As duas formas se referem à mesmíssima figura histórica e também à cidade que hoje leva o seu nome. A grande questão é, qual delas é a correta? E olha, esse debate não é só uma coisa teórica, de livro. Essa confusão de uma letra só tem consequências bem reais, visíveis no dia-a-dia. Para entender isso, vamos dar um pulo até à cidade de Manuel Urbano, lá no Acre, e ver como esse mistério se desenrola nas próprias ruas da cidade. A confusão tá lá, para todo mundo ver. A emissora de TV local usa Manuel com U. Já o Fórum da Comarca, uma instituição oficialíssima, usa Manuel com O. E para oficializar ainda mais o registro do município no governo, o CNPJ também tá com O. É uma bagunça de identidade ali na cara de todo mundo. Então quem é que tá certo nessa história? A resposta, bem, não é tão simples quanto parece. Para resolver esse mistério, a gente tem que ser meio detetive mesmo e investigar os dois lados. Vamos começar pelo argumento de quem defende Manuel com U, que é a versão que muita gente hoje em dia acha que é a correta. O mais curioso é que o argumento a favor de Manuel praticamente ignora os registros da vida do homem. Em vez disso, a defesa se baseia em algo bem diferente: a etimologia, a origem da palavra, e nas regras gramaticais. O nome vem do hebraico Emanuel e a norma culta da língua portuguesa prefere a grafia com U. E aqui a gente chega no ponto central. A história de uma pessoa é definida por como ela era conhecida e registada na sua própria época ou pelas regras gramaticais que foram aplicadas muito tempo depois. Para responder essa pergunta, a gente tem que deixar os dicionários de lado um pouquinho e mergulhar de cabeça nos arquivos. É aqui que a investigação de verdade começa, seguindo a trilha de papel que foi deixada há mais de um século. A primeira pista documental aparece lá em 1861. Um documento oficial do governo da província, publicado num jornal da época, se refere a ele o tempo todo como Manuel, com o O. E não é um registro qualquer. É a administração do Império, falando do nome dele. E essa consistência vai além das fronteiras do Brasil, viu? O explorador alemão Gustavo Alice, que viajou bastante com o Urbano, não teve dúvida nenhuma. Nos relatos dele, o homem era Manuel, o rei do Purus. Talvez a evidência mais forte venha do geógrafo inglês William Chandless. Pensa bem, um geógrafo inglês, conhecido por ser super meticuloso, passa meses viajando com o guia dele. Seria muito estranho ele cometer um erro tão básico quanto errar o nome do cara que estava liderando a expedição, não é? O que a gente vê aqui é um padrão muito claro. Ao longo de quase 50 anos, desde relatórios do governo, artigos de jornal e relatos de exploradores de fora, a grafia é sempre a mesma, Manuel. E aqui o ponto crucial é o seguinte: a própria família do Urbano usava a grafia com O. Os filhos dele tinham o mesmo nome, a empresa da família era Manuel, e o mais importante de tudo, em disputas legais sobre terras, situações em que um errinho de grafia podia custar tudo, a família usou e assinou embaixo de Manuel. Isso não é só uma preferência, é uma declaração com valor legal. Ok, a gente já tem o governo, os exploradores, a imprensa e até a família. Mas ainda falta uma voz, talvez a mais importante de todas, a do próprio homem. E é essa a prova definitiva que a gente vai ver agora. Depois de analisar jornais, relatórios do governo, testemunhos de terceiros, falta a fonte primária, a principal, o que o próprio homem dizia. Como será que ele assinava o nome dele? E está aí a prova final. Numa carta de 1900, publicada numa revista científica, a assinatura dele aparece clara como o dia. M-A-N-O-L, com O, preto no branco. Fim do debate. Com todas as provas na mesa, chegou a hora do verdito dessa nossa investigação histórica. Quando a gente coloca os argumentos lado a lado, o resultado fica bem claro. De um lado a gente tem a etimologia e a regra gramatical. Do outro, uma montanha de provas documentais, jornais, registros do governo, relatos de exploradores, documentos da família
E o mais pesado de todo, a assinatura do próprio homem. No fundo, o que está em jogo é resumido perfeitamente nesta frase. Insistir em Manuel não é só ignorar as fontes, é corrigir o passado com um lápis normativo. É como se a gente quisesse voltar no tempo e dizer para o pessoal do século XIX que eles precisavam aprender a escrever os próprios nomes de acordo com as regras do futuro. No fim das contas, essa discussão toda não é só por causa de uma letra. É sobre respeitar a identidade de um homem que ajudou a construir aquela região. É sobre devolver a dignidade histórica para alguém cuja vida e legado estão gravados nos arquivos, e não num dicionário. E fica essa reflexão, a história é feita de documentos, de vidas que foram vividas e registradas. Quando a gente encontra um choque desses, entre a regra e o registro, que caminho a gente deve seguir? Os arquivos de Manuel Urbano dão uma resposta bem clara. A história, pelo visto, se escreve com as provas que a gente tem em mãos, e não com as regras que a gente cria depois.